Conexão Repórter de hoje, uma viagem ao mundo do personagem mais marcante da história humana. Jesus Cristo de Nazaré. Uma investigação de fascínios e desafios. Que começa com uma pergunta cortante. É possível encontrar provas científicas da passagem dele? Estamos nesse momento nos aproximando da casa de José. É uma gruta. A gente tem que se abaixar. É uma passagem estreita. E o acesso não é fácil. A iluminação é pouca. Percorremos as mais diversas regiões da Terra Santa. Das origens em Belém. Estamos diante de um dos lugares mais sagrados do cristianismo. O local exato onde nasceu o menino Jesus, aqui na Igreja da Natividade. Fiéis se aproximam e colocam a mão num ato de fé. Aos segredos do ministério em Nazaré. Os sinos dobram. Esta é a Igreja da Anunciação em Nazaré, a maior catedral do Oriente Médio, construída segundo tradição católica sob o local onde viviam José e Maria. Daqui já é possível se avistar a Igreja do Santo Sepulcro. Ali está, em cima. Nesse momento, o guardião da tumba de Jesus permite o nosso acesso a um dos locais mais sagrados do cristianismo. Aqui, o principal tesouro desse local. Parte da tumba original onde ficou depositado o corpo de Jesus. Mas o que é realmente verdade de tudo isso? O que é científico? O que é simplesmente obra da igreja cristã? Eis a questão. Das citações do historiador judeu Flávio Joséfo, as informações contidas nos evangelhos do Novo Testamento. Onde, afinal, tudo se encaixa? Jesus, o pregador, o revolucionário, o líder, o profeta. Alvo de estudos, de dúvidas, de inquietações. Aqui em Café Naum, se andarmos nessa direção, vamos encontrar o local onde, segundo a tradição cristã, ficava a casa de Pedro e onde Jesus costumava se hospedar. As polêmicas sobre sua existência histórica. Como é que se constatou que estávamos diante da casa de Maria e depois da casa de José? A ciência arqueológica. Os franciscanos, os nossos frades, eles sempre se preocuparam que, juntamente com o estudo das Sagradas Escrituras, dos Evangelhos, estudassem também a ciência arqueológica. Fé e razão numa discussão que atravessa séculos. Na trajetória humana, ninguém teve tamanho impacto. Inspirou o surgimento da maior religião do planeta. Estamos em Belém, na Autoridade Palestina, onde a lua cheia e as luzes da Igreja da Natividade compõem um cenário único. Aqui, há mais de 2000 anos, nasceu o personagem que iria dividir a história em antes e depois dele. Até que ponto a fé e a ciência podem entrar em comunhão? Em busca do Jesus histórico, começamos agora nossa investigação. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Uma história de 2000 anos. Uma história de um personagem que nada deixou escrito, mas que tudo mudou. A pesquisa científica para resgatar os passos de Jesus jamais deixou de existir.
escavações, documentos, lápides, mantos, ossários, relatos. Estamos nesse momento deixando Jerusalém em um táxi. Nosso motorista é um palestino israelense. É a única forma de se deixar Jerusalém em direção ao nosso destino, Belém, na autoridade palestina. Nos arredores de Belém está a Igreja da Natividade. Sua porta é muito baixa. Todos têm que se curvar para entrar na basílica, simbolizando a humildade cristã. Foi erguida justamente onde a igreja acredita ter sido o nascimento de Jesus. Sua construção, segundo registros, atendeu o pedido de Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, que adotou o cristianismo como religião do Império Romano. Foi iniciada em 339 d.C. e finalizada mais de 2 séculos depois, em 565. A Natividade foi roubada, incendiada, mas sempre resistiu. Aqui na Igreja da Natividade, em Belém, demonstrações que se seguem de devoção. Os fiéis se abaixam para tocar no local exato onde, segundo a tradição cristã, nasceu o menino Jesus. Estamos diante de um dos lugares mais sagrados do cristianismo. O local exato onde nasceu o menino Jesus, aqui na Igreja da Natividade. Fiéis se aproximam e colocam a mão num ato de fé. Na Igreja de Belém, um dos pontos mais importantes, a manjedoura, que embalou os sonhos do menino Jesus. Mas o que é verdade científica? Os registros da vida de Jesus, fora do Novo Testamento, são escassos. Para encontrá-los é preciso fazer uma longa viagem a raros documentos. A Palestina dessa época era um território remoto do colossal Império Romano. Poucos escritores romanos não cristãos fazem menção a um certo Jesus. Por volta de 116 DC, o historiador Tácito fala da perseguição de Nero aos cristãos, acusados de incendiar Roma. Plínio o Jovem, governador romano da Bitínia, no noroeste da Turquia, também se refere à perseguição aos cristãos na mesma época. No ano 120 da era cristã, o historiador Suetônio, referindo-se ao reinado do imperador Cláudio, assim escreve: expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Crestus tinham se tornado causa frequente de tumultos. Suetônio, Vita Claudi, 25º. A menção considerada mais importante é a do historiador judeu Flávio Joséfo. Ele viveu na Palestina entre os anos 37 e 95 DC, portanto, poucos anos após a morte de Jesus. Joséfo assim escreve em sua obra Antiguidades Judaicas. Naquele mesmo tempo apareceu Jesus, homem sábio, se é que podemos considerá-lo como simplesmente homem. Tanto admiráveis foram suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos em sua verdade. E foi seguido não só por judeus, mas também gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres de nossa nação o acusaram perante Pilatos e ele o crucificou. Quem o havia amado em vida não o abandonou em morte. Ele apareceu ressuscitado no 3º dia, como os profetas tinham previsto. Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas. Alguns historiadores céticos desconfiam que esse trecho de Joséfo pode ter sido acrescentado séculos depois, por influência da Igreja. O ponto de partida não poderia ser outro: a trajetória de Jesus segundo o Evangelho.
Esta é a cidade de Nazaré, na região da Galileia. Aqui Jesus Cristo cresceu, passou a maior parte de sua vida e começou a pregar. Se transformou na época num profeta revolucionário, o homem de Nazaré. Ali a cruz, logo acima o minarete, uma situação comum aqui em Nazaré. A terra de Jesus tem hoje a maior população árabe de Israel e é também a sede da maior catedral do Oriente Médio, a Igreja da Anunciação. Sua figura impõe respeito e admiração. Boa tarde, Frei Bruno. Boa tarde, bem-vindos. Uma honra muito grande estar aqui contigo. Obrigado por nos receber. Bem-vindos na casa de Nossa Senhora. A casa da mãe, todos são bem-vindos. Ele é o guardião da Anunciação. O frade franciscano caminha pelos corredores e escadarias da histórica igreja. É o Frei Bruno Varriano, um brasileiro nascido em São Paulo, filho de italianos. Ele está à frente da casa de Nossa Senhora há 5 anos. O frade nos leva a lugares onde pouquíssimas pessoas têm acesso. A igreja foi erguida sobre as grutas de José e Maria e marca o local da Anunciação, onde o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. Frei Bruno, a Basílica da Anunciação guarda muitos segredos. Nós chamamos de mistérios, não? O mistério de um Deus que se aproxima, de um Deus que caminha, que vive, que se encarna. Quando me pediram para ser o guardião, o reitor da Casa de Nossa Senhora, era a Casa da Sagrada Família, que era a Casa de São José, eu quase não acreditava, não, que eu iria ter uma graça tão grande. Que mistérios foram revelados aqui? Então, esses mistérios, o mistério de um Deus que é tão grande e visita alguém tão pequena, Maria, uma jovem de 15 anos, José, que estava aqui, tinha projetos de casamento, e esse Deus que intervém nessa história dessas duas figuras muito simples, podemos dizer pobres, aqui era um povoado agrícola. Quais são as evidências de que José e Maria viveram aqui? Então, as escavações. Aqui se encontram três notícias importantes. O Evangelho, que fala de Nazaré, a tradição litúrgica das casas de Nossa Senhora, a casa de Nossa Senhora, a casa de São José, transformada em lugar de oração, do primeiro século até hoje, nunca mudaram de lugar. E depois, a confirmação da ciência arqueológica. Quer dizer, aqui era um povoado do primeiro século, aqui viviam pessoas no primeiro século e essas pessoas viviam aqui depois com uma grande devoção a Maria e a José. O senhor jamais duvidou da sua fé? Então, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta e também estudei a Bíblia aqui. E cada vez que eu conheço a humanidade de Jesus, porque Nazaré é humanidade, aqui eu encontro um Jesus humano, não? Tinha um teólogo que dizia, humano assim não tem dúvida, é Deus. Não é fácil conter a emoção. Mesmo colocando a ciência como referência. Frei Bruno nos mostra as escavações feitas por padres arqueólogos. Então, aqui são as escavações do Padre Bagatti. Ele encontra um povoado agrícola do primeiro século, encontra habitações que eram próximas da casa de Maria e de José, encontra também o período bizantino. Temos ainda restos do tempo bizantino, do terceiro, quarto e quinto século. Encontra também restos da Igreja dos Cruzados. O que nós temos aqui? Então, nós temos aqui os restos da igreja do período bizantino, da Antiguidade, não? Com aquelas do primeiro século, com as pedras das rochas do primeiro século e também desse período bizantino, que era um período posterior ao período antigo, aquele de Herodes, chamamos assim, do primeiro século. Então, Maria e José moravam perto um do outro? Moravam perto. Era um povoado de 450 habitantes. Então, eram casas muito próximas.
Certamente hoje nós temos essas duas notícias, que Maria, depois de casada, foi morar nessa outra casa. Estamos entrando na casa mais bem conservada das escavações. As casas da época de Jesus eram assim, extremamente simples, escavadas na rocha. Teto muito baixo, por eu andar aqui, eu tenho praticamente que me curvar. Aqui ficava a cisterna, a cozinha. Aqui, nessa espécie de armário da época, eram guardadas as especiarias, o sal, os condimentos. E aqui, a despensa. E se nós caminharmos nessa direção, iremos encontrar o forno. Os quartos ficavam aqui na parte superior, uma combinação de pedras com palmeiras. Hoje já não existem mais. Estamos nesse momento caminhando para um dos principais mistérios desse sítio arqueológico. Estamos indo para a casa de Maria. Seria a ciência confirmando a fé. A ciência confirmando o lugar, né? O ic, em latim, o lugar. Este lugar existiu, este lugar era importante. Estamos dentro da casa de Nossa Senhora. Então nós temos toda a parte da rocha, está muito delicada, toda a parte da rocha, até a parte de cima, onde dava acesso para a parte superior da casa. Então nós imaginamos que aqui foi um pouco alivelado, mas a gruta era nesse nível da coluna. Essa é uma coluna bizantina. Então nós temos um período bizantino, que é do 3º século. Temos 2 colunas bizantinas dentro da gruta e outras também 4 colunas bizantinas fora da gruta. Qual é a evidência científica de que Maria viveu aqui, Frei? Então nós temos aqui o testemunho dos judeus cristãos, que transformaram a casa de Nossa Senhora em lugar de oração, deixando grafitos escritos. Hairo Maria. Deixavam sinais também de oração em hebraico, escrito nas pedras. Isso no 1º século. Não há nenhuma dúvida? Cientificamente, o lugar da encarnação, não. Essa casa, essa agraciada, que é uma palavra do Evangelho de São Lucas, que vem escrito na parede no 1º século, e dá então certeza que aquela palavra do Evangelho de São Lucas aconteceu aqui neste lugar. Foi construído então um altar para lembrar que aqui o Verbo se fez carne. Então nós estamos com este lugar que é tão importante para a humanidade, né? Porque Deus aqui se fez homem. O senhor fala sempre em casa de Maria, foi a casa de Jesus também. Sim, aqui era a casa da avó, era a casa de Santana, da mãe de Nossa Ou seja, Senhora. ele estava aqui frequentemente. Frequentemente. Dormia aqui. Dormia aqui, por que não? Porque num povoado de 450 habitantes, uma criança não vai dormir na casa da avó. Vai visitar a avó, o avô, ia também para dormir uma noite, para passear durante o dia, ou para levar, quem sabe, uma encomenda da mãe. Então aqui era frequentado por Jesus. O que significa esse lugar para a fé cristã? Para a fé cristã é importante porque Deus não é uma lenda, não é uma lenda. Deus não é um mito. Então aqui é a parte superior da casa de Maria, que era, nós chamamos a cozinha de Nossa Senhora, porque se nós encontramos uns silos do 1º século lá no fundo, onde se guardava os alimentos. Então é a continuação do povoado agrícola com as descobertas arqueológicas do 1º século. Frei Bruno nos reserva outras surpresas. Aqui, Nosso destino é um local onde poucas pessoas têm permissão para entrar. Outro momento. Inédito. Poucos tiveram essas imagens porque não tem saída de segurança. Por isso é o lugar onde os peregrinos não entram.
Onde essa porta vai nos levar? Então, vai nos levar à casa de São José. A casa onde Jesus viveu. A casa de São José, sobre a qual foi construída, nos séculos V e VI, a chamada Igreja da Nutrição. A casa de São José era chamada Igreja da Nutrição. Um peregrino do VI século viu essa igreja e ele deu esse nome, Igreja da Nutrição, porque aqui Jesus foi nutrido. A casa de José está no subterrâneo. Então, a casa de São José, ela está no subterrâneo e os peregrinos não veem. Os peregrinos veem somente pela uma janela que está ali. Eles veem os silos, mas embaixo realmente não todos entram. Poucas pessoas têm acesso. Poucas pessoas têm acesso porque não tem saída de emergência. Então era uma gruta como todas as outras grutas do povoado. Aqui precisa realmente muita atenção, porque a escada ela é muito, olha, precisa. Estamos nesse momento nos aproximando da casa de José. É uma gruta. A gente tem que se abaixar. É uma passagem estreita. E o acesso não é fácil. A iluminação é pouca. Vocês vejam a dificuldade que é caminhar por aqui. Uma passagem difícil, muito estreita. E a gente tem que caminhar com muito cuidado. Aqui já fica mais fácil para a gente caminhar. O que surge diante de meus olhos é considerado um dos maiores tesouros guardados pela igreja. Aqui nós estamos a cerca de 200 metros da casa de Maria. Estamos aqui a 200 metros e na casa de José. Era uma casa grande, era a carpintaria dele. Nós aqui encontramos, temos sempre que ter muita atenção para caminhar, mas aonde eles amarravam as jarras para cozinhar. Encontramos também o lugar onde colocavam sal. Aqui é bem visível. Onde eles cozinhavam. Como é que se constatou que estávamos diante da casa de Maria e depois da casa de José? A ciência arqueológica. Os franciscanos, nossos frades, eles sempre se preocuparam que, juntamente com o estudo das Sagradas Escrituras, dos Evangelhos, estudassem também a ciência arqueológica. Os estudos arqueológicos demonstram que José não só vivia, como também trabalhava aqui. Qual é a prova mais importante de que isso de fato aconteceu? Então, pela gruta, ela ter uma forma de uma carpintaria mesmo. Ela é maior do que as outras. Nós vemos sinais de habitação, mas também de lugar de trabalho, né? Nós temos um lugar onde certamente era a mesa, onde eles tinham realmente outras, não era hoje, nós vemos somente as ruínas, né? Mas era o lugar onde ele trabalhava. As evidências demonstram que Jesus praticou a atividade de carpinteiro aqui também? Então, certamente, ele vivendo até 30 anos na companhia do pai morreu antes, ele teve que exercitar essa profissão para cuidar da mãe. É tanto que Jesus fica aqui até 30 anos. No berço do cristianismo, igrejas e mesquitas dividem espaço. Perto da Anunciação está uma pequena mesquita, que quase foi substituída por outra que rivalizaria em grandeza com a cristã. A poucos metros da Basílica da Anunciação, muçulmanos rezam a Alá. Na Terra Santa é sempre assim. A eterna disputa por espaço. Região da Galileia. Aqui, aos 30 anos, Jesus é batizado por outro conhecido pregador da época. Sua vida mudaria para sempre. O seu batismo feito por seu primo João Batista.
Tudo se resume em um imenso ato de fé. Para o cristão, tocar essas águas representa um instante mágico. Invariavelmente, todos falam que essas águas, onde Jesus Cristo foi batizado por João Batista, têm poder de cura. Todos registram que entram de uma forma e saem das águas do Rio Jordão de uma outra forma. Uma nova pessoa, um novo ser. Gente do mundo inteiro passa por aqui. Uma cena que se repete sem parar. Todos querem sentir a experiência de um novo batismo nas águas que banharam Cristo. Um mergulho nas águas. E então um encontro com essa jovem ucraniana. What's your name? Ela se chama Mila. Because I feel like the new energy, I have the new birth. E me diz que sente agora uma nova energia, Yes, yes. o sinal do renascimento. And health and Esse era meu grande sonho e sinto agora que tenho mais chances de realizar outros. Um grupo de brasileiros espera ansiosamente. Eles estão bem perto de algo até então inatingível. Regina, comerciante. César, comerciante. Lima, bancário. Ivete Dolar. O grupo de brasileiros vai se aproximando das águas do Rio Jordão. Uma vida inteira à espera desse momento. E ele chegou. O que a senhora espera desse momento? Bênção de Jesus na minha vida. Obrigado. O que a senhora espera? Espero um Brasil melhor, um mundo melhor, paz de todo mundo. E aqui estou renovando a nossa fé. Tudo começa agora. Agora, graças a Deus. É um momento de êxtase. Pessoas sonham com isso durante toda uma vida e finalmente realizam. Elas saem de forma diferente. A cerimônia costuma levar de 3 a 5 minutos. Quando termina, eles não se sentem mais a mesma pessoa. Como é que a senhora está nesse instante? Renovada. Só sente uma diferença? Sim. Ela está no mesmo lugar que Jesus foi batizado. É muita emoção mesmo. Foi único na minha vida. Vim para cá na esperança da união da minha família. E peço ao Senhor Jesus que isso tenha acontecido. Irmãos, peço a vocês a nossa união junto com a nossa mãe. Não se conhece os destinos dos originais escritos. Teólogos concluem que os evangelhos foram elaborados nos anos 70 seguintes à morte de Jesus. São autores de diferentes níveis de instrução, diferentes procedências. O Evangelho de Marcos é o mais antigo, possivelmente antes do ano 50 da era cristã. Marcos se baseia nos relatos de Pedro, apóstolo de Jesus, provavelmente o seu sobrinho. Pela riqueza de detalhes com que ele descreve Jerusalém, acredita-se que Marcos tenha sido um habitante da cidade. Lucas foi um médico grego, discípulo de Paulo, que muitos historiadores consideram o fundador do cristianismo. Lucas foi o mais culto dos escritores do Evangelho. Seu relato reflete cristãos sírios, gregos, a visão dos gentis. Seu Evangelho foi escrito entre os anos 80 e 90. João foi o mais novo discípulo de Jesus, talvez seu sobrinho, embora muitos historiadores não estejam convencidos de que o João que escreveu o Evangelho seja o mesmo João, apóstolo de Jesus. Ele tem a visão mais avançada, liberal para a época, preocupado em demonstrar a intenção de Jesus em se distanciar do judaísmo ortodoxo. Seu Evangelho foi escrito entre os anos 90 e 100 da era cristã. Mateus foi um cobrador de impostos, possivelmente primo do mestre. Acredita-se que, pela ausência de descrições e costumes judaicos, se tratava de um judeu escrevendo para judeus.
Seu evangelho se baseia numa série de sermões de Jesus, acrescentados e biografias escritas à época. Os evangelhos, como conhecemos hoje, foram reescritos séculos depois de suas versões originais, com maiores ou menores alterações. Jesus prega uma mensagem radical que assusta os judeus mais do que os romanos. Ele é chamado de Messias, o Libertador, o Salvador. Sermões, milagres e 12 apóstolos. Jesus está sempre se movimentando na Galileia, sempre sendo perseguido. Estamos em um dos lugares mais importantes para o estudo arqueológico do cristianismo. Ao fundo, o Mar da Galileia. Aqui, as ruínas de Cafarnaum, onde Jesus Cristo desenvolveu boa parte de seu ministério. Na sua época, viviam aqui cerca de 2.000 pessoas. Se nós andarmos nessa direção, vamos encontrar as ruínas de uma sinagoga que foi construída, segundo estudos, entre o século II e IV. E se nós viermos aqui nesta direção, vamos notar a diferença entre essas pedras mais claras e as pedras mais escuras. As mais escuras são as ruínas da sinagoga do Templo de Jesus. Aqui ele passava seus ensinamentos. Vamos encontrar o local onde, segundo a tradição cristã, ficava a casa de Pedro e onde Jesus costumava se hospedar. No século V foi construída em cima da casa de Pedro uma igreja octogonal. Aquelas pedras entre o primeiro e o segundo muro, segundo estudos, são da época de Jesus. Qual é a prova de que aqui era a casa de Pedro? Podemos ver a igreja heptagonal que já está aqui localizada há 1.700 anos. Então a tradição e a prova é bem antiga. Acima disso, acharam aqui os arqueólogos mais de 100 moedas do mundo inteiro de peregrinos do mundo que chegaram aqui buscar o ponto que era a casa de Jesus. Aqui outro ponto importante. Estudos indicam que ali ficava a porta de entrada da chamada Sinagoga de Jesus. Aqui ele contestava os dogmas da época e começou a ganhar seguidores. A popularização de suas mensagens nunca mais iria parar. Nas ruínas, uma inscrição. Sinagoga Branca, construída no século IV, sobre o que sobrou da Sinagoga de Jesus. Este é o frade italiano Salvatore Vilardi. Ele é categórico. Não há dúvidas de que Jesus esteve aqui. Pregou, passeou, ensinou. Exerceu suas atividades por pelo menos 2 anos. Leia a estátua qua molte volte. Vengo ogni 2 anni, almeno ogni 2 anni per portare i pellegrini. Suas mensagens ultrapassam as fronteiras da remota Galileia e chegam, enfim, à grande Jerusalém, a metrópole da região. Jerusalém está repleta de símbolos judaicos, cristãos e muçulmanos. A cidade é venerada pelas 3 religiões monoteístas. A disputa de cada centímetro dessa terra sagrada é motivo permanente de uma guerra sem fim pelo poder em nome da fé. No dia 2 de abril, domingo de Ramos, Jesus é aclamado pela multidão em Jerusalém. A ira dos sacerdotes tradicionais é incontrolável. Traído por Judas, Jesus é levado a Caifás, o sumo sacerdote. Acusado de heresia, é entregue aos romanos. Para o império, aquele pregador judeu tem pouca importância. Mas para o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, é preciso aplacar a revolta dos sacerdotes. A trajetória final de Jesus à cruz até hoje é motivo de debate. Muitos historiadores acreditam que o percurso tenha sido desenhado por conveniência da igreja. O local é hoje ocupado por um intenso mercado árabe. Aqui começa a Via Crucis, a caminhada final de Jesus na Via Dolorosa em Jerusalém. No lugar onde hoje existe essa escola islâmica, construída há 500 anos, Jesus Cristo foi julgado há 2 milênios. É a primeira estação da tradição cristã. Esta é a Capela da Flagelação, a segunda estação. Aqui, depois de ter sido condenado à morte por crucificação, Jesus é flagelado pelos soldados romanos, recebe uma coroa de espinhos e é obrigado a começar a caminhar carregando a cruz. Aqui a movimentação é constante. Pessoas de todas as partes do mundo. Aqui a presença da polícia israelense.
E a caminhada de Jesus, há 2000 anos, continua carregando a cruz. Neste local, onde foi construída em 1948 uma igreja católica armênia, Jesus cai pela primeira vez. Essa passagem é marcada por aquela imagem. Segundo a tradição cristã, a terceira estação. Aqui a cruz é um símbolo permanente. Bem ao lado, a quarta estação, onde Jesus encontra Maria. Prosseguindo a Via Cruzes, chegamos finalmente à quinta estação. Aqui, Simão o Cireneu entra para a história por ter ajudado Jesus a carregar a cruz. Também nesse local existe outra história que chama muita atenção. Jesus teria se apoiado em uma rocha e sua mão teria ficado impressa, como esse senhor está fazendo aqui. Esse é o ponto. Fiéis de todas as partes do mundo colocam a mão aqui, à espera de um milagre, à espera de uma dádiva. Esta é a sexta estação. Esta pequena capela, de origem greco-católica, marca o local onde Verônica teria limpado o rosto de Jesus, repleto de sangue e lágrima. Segundo tradição cristã, o rosto de Jesus teria ficado impresso no véu usado por Verônica. Esta coluna romana, onde está a porta de entrada de uma capela franciscana, marca a sétima estação. Aqui, Jesus cai pela segunda vez. Aqui na oitava estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Ele vai perdendo as forças. O esforço é grande demais. A sofrida caminhada vai chegando ao fim. Daqui, já é possível se avistar a Igreja do Santo Sepulcro. Ali está, em cima. Esta coluna romana marca a nona estação. Aqui, Jesus cai pela terceira vez. A caminhada de cerca de 700 metros, repleta de obstáculos, está chegando ao fim. No trajeto, com a cruz nos ombros, Jesus foi torturado, humilhado, flagelado. Segundo a visão das igrejas cristãs mais tradicionais, esse é o ponto da crucificação, onde se ergue a Igreja do Santo Sepulcro. Uma construção de quase 17 séculos de história. Aqui, cada centímetro do templo sagrado é repartido por 6 diferentes igrejas conservadoras. A dramática disputa pelo rebanho, fé e poder. É um local de muitas igrejas, uma profusão de sentimentos. Aqui, um local de muita emoção. Os fiéis se ajoelham, choram, colocam as mãos nessa rocha. O local onde, segundo a tradição das igrejas mais conservadoras, o corpo de Jesus foi ungido. Aqui na 10ª estação, Jesus é despido. Na 11ª, ele é pregado à cruz. A longa fila leva ao altar grego, erguido sobre a rocha do Calvário. Assim tem sido há séculos. A mesma fé, a mesma devoção. Para essas pessoas, é um momento máximo. Um momento que define tudo aquilo que eles acreditam durante toda uma vida. O ato de se ajoelhar e se tocar em parte da rocha onde se apoiou a cruz, onde Jesus foi crucificado. A mão, nesse local, tem o poder da fé.
segundo uma longa e poderosa tradição. O mundo nunca mais foi o mesmo. Os crucificados têm morte lenta, profundamente dolorosa. O fim deles é por asfixia. Para confirmar a morte de Jesus, um soldado romano crava uma lança em seu peito. Esse é o guardião do sepulcro de Jesus. O grego padre Teodoulos cuida de um dos lugares mais sagrados do mundo. Ele diz que não vê a missão como trabalho, mas como um modo de vida. Uma vida entregue a Jesus. A fila é muito grande. No caminho, os fiéis rezam. Chegam a esperar durante muitas horas. Tudo isso para chegar à 14ª estação. Mais alguns passos e chegaremos ao ponto máximo de toda essa longa caminhada. Aqui fica o túmulo, onde o corpo de Jesus foi depositado. Daqui, Cristo subiu para os céus. Nesse momento, o guardião da tumba de Jesus permite o nosso acesso a um dos locais mais sagrados do cristianismo. De acordo com essa visão religiosa, que não é confirmada pela ciência, o corpo do Messias foi posto abaixo dessa pedra de mármore de cerca de 20 centímetros e daqui teria ressuscitado. É o lugar mais sagrado do mundo, diz o guardião. Aqui, o principal tesouro desse local. Parte da tumba original onde ficou depositado o corpo de Jesus. Ele nos lembra que o túmulo de Jesus era uma caverna que foi destruída. What kind of energy do you feel being here? Um lugar de energia especial. Não é física, mas sim mental. É Deus dentro de nossas almas. A ciência não pode explicar. É espiritual, explica Teodoulos. Para as igrejas protestantes e evangélicas, o verdadeiro local do túmulo de Jesus é outro. O Jardim da Tumba, próximo ao Gólgota, ou Calvário. Estamos na área onde foi feita a descoberta arqueológica mais importante sobre a época em que Jesus viveu. Atrás de mim, o Mar Morto, o lugar mais baixo do planeta, 400 metros abaixo do nível do mar. Ao lado do Mar Morto, dessa distância, a gente pode avistar as cavernas Qumran. Exatamente ali, por acidente, um pastor de ovelhas descobriu pergaminhos preciosos, os manuscritos do Mar Morto. Os documentos que revelaram muitas informações sobre a seita dos essênios foram levados pelo pastor até o mercado de Jericó. Até que se descobrisse a importância deles, levou um certo tempo. Os documentos estão em hebraico, aramaico, grego. Pertencem ao período que vai do ano 250 a.C. até a metade do primeiro século da era cristã. As escrituras dos essênios são as mais antigas já descobertas do Velho Testamento. Os textos complexos, ainda em estudos, não falam especificamente sobre Jesus, mas se referem à vinda do Messias, talvez mais que um. As provas da Igreja Católica sempre foram vistas com muitas reservas pela comunidade científica. O Santo Sudário, o pano de linho com a suposta imagem do rosto de Jesus, alvo de várias contestações. Outra pesquisa contraria a imagem e traz outras características mais prováveis para o rosto de Jesus, levando-se em consideração o tipo físico, o tipo predominante na região e na época de Cristo. Uma caixa para guardar ossos, feita de pedra calcária, também é apresentada como indício arqueológico da existência de Jesus. Nela está escrito em aramaico: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Estudos indicam que o objeto é do primeiro século da era cristã. Por outro lado, apontam que a inscrição
é perfeita demais e a forma do texto não corresponde aos usos da época. Nas ruínas da fortaleza de Cesareia, em frente ao mar Mediterrâneo, outra descoberta, uma pedra com a inscrição Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Iuda, ou Tibério Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Isso demonstra que os governadores romanos da Judéia, na época de Jesus, tinham o título de prefeito, contrariando historiadores antigos, como Joséfo, que os chama de procuradores. Uma comprovação histórica da existência de Pôncio Pilatos, fundamental para a do próprio Jesus. Na região de Canaã, na Galileia, arqueólogos descobrem fragmentos de pelo menos um vaso de pedra, semelhante ao usado por Jesus para fazer seu primeiro milagre, transformar água em vinho durante um casamento. Uma imensidão a perder de vista. O nome é Mar da Galileia. Na verdade, trata-se de um lago de água doce. São 19 quilômetros de extensão por 13 de largura. Estamos a 213 metros abaixo do nível do mar. A maior parte do ministério de Jesus aconteceu aqui nesta região, a região do Mar da Galileia. Aqui está guardado outro tesouro. A busca pelo Jesus histórico nos leva a esse barco de pescadores encontrado em 1986. Um achado arqueológico. Um barco de 2.000 anos. Um barco da época de Jesus. O barco mede 8 metros de comprimento por 2,3 de largura. Normalmente, micro-organismos já teriam destruído estruturas de madeira como esta. Mas os testes de carbono e as moedas recuperadas no local confirmam que o barco foi construído na época em que Jesus viveu. Não há outra região com tantas marcas de Jesus quanto a do Mar da Galileia. Ali podemos ver a cidade de Cafarnaum, o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus andou sobre as águas, onde ele curou várias pessoas, onde Jesus multiplicou o pão e peixe e onde também ele andou sobre as águas. Aqui ele ganhou os primeiros pescadores, transformou-os de pescadores de peixe para pescadores de alma. A maioria dos eventos públicos, podemos dizer que entra nas nossas mãos agora. O milagre da multiplicação dos pães, um dos mais emblemáticos praticados por Jesus. Você vai conhecer agora o local exato onde, segundo a tradição cristã, acredita-se que tenha acontecido. Jesus teria realizado aqui o famoso milagre diante de 5.000 homens. No local foi erguida a Igreja da Multiplicação dos Pães, pelos bizantinos, no século V, destruída 2 séculos depois e restaurada no século XIX. Todos nós nos podemos ver. A arqueóloga portuguesa Daphne Brewer, da Universidade de Jerusalém, está convencida de que esse é mesmo o local descrito nas Escrituras como o do milagre da multiplicação. Este é o lugar da multiplicação dos pães e do peixe. Que certeza nós temos disso? Nós temos a certeza que já no fim dos anos 300, portanto 300 anos já depois de Jesus ter passado aqui, já os peregrinos nos falam sobre o milagre da multiplicação. Já os peregrinos nos dizem que neste lugar Jesus fez esse milagre. E a certeza está no nosso coração, na fé que nós temos, e esse lugar ficou marcado como o lugar do milagre. Na região da antiga Judéia, nos arredores de Jerusalém, os arqueólogos israelenses estão convencidos de que descobriram o local onde Jesus curou um homem cego. Os canais levam a água ao famoso tanque de Siloé. Segundo o Evangelho de João, Jesus coloca lama nos olhos do cego e pede que ele se lave no tanque de Siloé. O homem passa a enxergar. No mesmo local são encontradas moedas da época de Jesus, da época do tanque de Siloé. O desafio é grande. As pesquisas prosseguem. Mas para os 2 bilhões de cristãos em todo o planeta, até mesmo a dificuldade para se detectar registros históricos e arqueológicos de Jesus parece ser proposital. Apenas mais uma forma para se testar o maior patrimônio de qualquer cristão, a sua fé. A fé em Jesus como Salvador.
ciência jamais vai poder explicar tudo. A fé sempre vai ser o componente insubstituível. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje.